Mas te respondendo, eu estava mais temeroso de uma punição mais severa, sim, partindo até para uma coisa de, no mínimo, uma suspensão de 1 ano fora dos gramados. E quando você dá a suspensão por tempo, essa é uma suspensão que não tem como você recorrer. Quando você dá uma suspensão por jogos, você consegue recorrer. Porque a partir de 2 jogos, você consegue tentar o efeito suspensivo. E acho que o Flamengo vai tentar o efeito suspensivo. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos. Notícia de última hora, Bruno Henrique ali foi julgado, né? Como vocês já devem estar acompanhando. Acabou ali pegando apenas 12 jogos de suspensão e uma multa de R$60 mil. E a imprensa pôde analisar tudo o que aconteceu, se foi justo, se não foi muito, foi pouco, por que dessa punição. Zinho, Pascoal e companhia puderam analisar e é isso que vamos ver. A partir de agora, deixa o like e inscreva-se para não perder nada. O link estará aqui na descrição para que vocês possam acompanhá-los na íntegra. Jogos, Zinho, 12 jogos de suspensão apenas. E é importante a gente reforçar apenas do Campeonato Brasileiro, portanto ele está liberado para jogar a Copa Libertadores. Esse é o lance do cartão. Está nas quartas de final, aí o lance do cartão em Brasília contra o Santos, mais uma módica multa de R$60 mil. Você esperava uma punição maior, menor ou mais ou menos isso, sim? Assim, eu confesso que aí quando aconteceu o julgamento, que veio tudo aquilo que ele estava sendo acusado, fiquei mais temeroso. Ali está escrito, né, que até a esposa dele fez aposta, se não me engano, é o que eu li, não só o irmão, e justamente em cima desse cartão, e toda a repercussão que o caso estava dando. Também confesso que quando o Paquetá é absolvido, acredito que eu também atrelei, né? O Paquetá foi absolvido, demorou tanto tempo, pode isso ser benéfico ao Bruno Henrique. Acho que, assim, 12 jogos e principalmente a multa financeira acho pouco, né? Agora cabe recurso, dizem que o Flamengo vai entrar com esse recurso, os advogados dele também, porque quando passa de 2 jogos de suspensão, passou de 2 jogos, cabe efeito suspensivo também. Então, além de recorrer, o Flamengo deve entrar com um efeito suspensivo para um novo julgamento. Mas te respondendo, eu estava mais temeroso de uma punição mais severa, sim, partindo até para uma coisa de, no mínimo, uma suspensão de 1 ano fora dos gramados, porque eu vi outros julgamentos, né? Sim. E que parecidos, né, com o dele, e que houve esse tipo de punição. Então, 12 jogos e essa multa até ficou barato aí, no caso, para que entre com recursos, com novo julgamento, e ele foi absolvido de outras acusações que tinham, então vai ficar focado nessa. Acho que com certeza vai baixar essa multa aí. Em cima do que o Zinho acabou de dizer, Pascoal, você se lembra da operação penalidade máxima, né? Naquela operação, as penas foram muito mais pesadas, muito mais severas. Foram banidos do futebol o Diego Porfírio, o Gabriel Tota, o Matheus Gomes, o Romário, que logicamente não é o Baixola, e o Igor Catatal. Liberado após apenas o pagamento de multa, o Tony Anderson, que na época jogava no Ituano. Liberado após 360 dias de suspensão, Aleph Manga, na época estava no Coritiba, o Brian Garcia do Independente Santos, né? Com 1 ano para a época, exatamente, 360 dias. Fernando Neto, hoje sem clube, Igor Carius, hoje no Sport, e o Kevin Lomonaco do Independiente da Argentina. Além, 100 dias, quase 2 anos, praticamente 2 anos, o André Queixo e o Dadá Belmonte, esses jogadores ainda estão cumprindo pena, pelo que eu entendi aqui.
Tem outro, Nino Paraíba, ficou 2 anos também parado. Nino Paraíba também, um jogador aí que E costuma... pagou uma multa de 100 mil Costuma jogar reais. Série A ou Série B, Sim. na pior das hipóteses do Campeonato Brasileiro. Alguns desses casos, não sei se todos, os jogadores assumiram a culpa. O Bruno Henrique, para quem acompanhou hoje, não precisa ter acompanhado tudo não, para quem acompanhou parte do julgamento, viu que ele, até agora, não assume responsabilidade, não assume culpa de nada. Não, eu esperava a mesma punição que todos esses que você leu. Uhum. O caso é muito parecido, nós vimos aí, eu esperava a mesma punição. Nesse caso, especialmente do Bruno Henrique, ainda tem a justiça comum, né? Lá em Brasília, que tem o caso que foi entregue pela Polícia Federal, que se transformou de uma apuração em uma ação, e essa ação está sendo desenvolvida. Os advogados queriam mudar o artigo em que o jogador estava enquadrado, depois desistiram e continua lá, ainda não foi feito o julgamento, isso é na justiça comum. Nós estamos tratando da justiça desportiva. Eu também, confesso, fiquei esperando uma pena semelhante aos outros. Porque se você pegar o histórico de todos eles, existem alguns mais pesados que fraudaram algumas mais do que uma vez as casas de aposta e outros que fraudaram uma vez ou uma outra vez as casas de aposta e também foram punidos com pelo menos 1 ano de suspensão. E quando você dá a suspensão por tempo, essa é uma suspensão que não tem como você recorrer. Quando você dá uma suspensão por jogos, você consegue recorrer. Porque a partir de 2 jogos, você consegue tentar o efeito suspensivo. E acho que o Flamengo vai tentar o efeito suspensivo. O que é o efeito suspensivo? A punição está lá, ela fica suspensa. Ao invés de ser uma câmara que analisa, com 4, 5... Aí talvez quando ele se aposentar vão julgar, né? Todos, aí vai para o pleno. Básica. É isso que vai acontecer. Aí o pleno julga. Não, isso não demora muito não, Plihal. Não, vai ter aquela cestinha básica. Não demora muito não. Vai para o pleno e o pleno analisa, o tribunal pode manter a punição, pode reduzir, pode aumentar. Eu já vi aumentar, já vi manter, já vi reduzir. Isso vai, nesse caso específico, eu esperava uma punição, no mínimo, equivalente às dos demais. Mas isso acabou não acontecendo no caso do Bruno Henrique. Tá certo. Fabrício, minha criança, acho que você não percebeu, você tá falando aqui no meu... agora parou de falar no meu ouvidinho. Tá na resenha lá, hein? Ele tá falando com outra pessoa, mas acho que ele apertou a botoneira errada. Não tem problema nenhum, pelo Mas amor de isso que Deus. ele arrepia. Ele arrepia? Falando no ouvidinho, no meu ouvido, eu arrepio? Sem vergonha. Seguinte, a novela do Henrique ainda não terminou, né, Pascoal? Não. Ainda tem recurso. Tem recurso e ainda tem a justiça comum. Eu imaginava que outra novela muito menos séria, que terminou só meia-noite de anteontem, meia-noite de terça para quarta, né? Terça para quarta. Tá aí um pouco do que foi comentado, um pouco do que foi analisado. Eles falaram rapidamente, né, sobre a sorte que deu o BH, né? Muitos outros se deram mal, claro, cada um tem a sua circunstância. Porém, o Bruno Henrique conseguir se livrar da maneira que foi, cara, posso falar que isso aí surpreendeu muita gente. Meu receio, eu não sei se o Flamengo pode recorrer, BH acabar sendo julgado novamente, aumentar o prazo, não sei como é que funciona isso. Porém, se deu muito bem ali Bruno Henrique, pelo que aconteceu, pelas acusações que eram bem robustas, né? Ele nega, mas as pessoas próximas a ele realmente fizeram essas entradas ali, o que acabou prejudicando o jogador. Pensei que ele ia pegar 1 ano pelo menos, pegou apenas 12 jogos. Olha, surpreendeu muita gente. E é claro, muito bom pro Flamengo. Numa dessa consegue jogar lá pro Campeonato Carioca esses 12 jogos aí. E aí ficaria praticamente tranquilíssimo o BH. Deixa o like, inscreva-se no canal, comente o que vocês acharam também. É muito importante a participação de vocês. Daqui a pouco voltaremos com mais informações repercutindo tudo sobre essa polêmica envolvendo Bruno Henrique. Obrigado a todos. Valeu!